Eu tô avisando, desde o começo, quando surgiu essa epidemia de coronavírus e o Bolsonaro falando que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadinho e que a gente tem que trabalhar, nós íamos pagar um preço altíssimo. O primeiro preço é mais fácil de ver. Infelizmente, nós vamos perder pessoas que nós amamos, mas nós vamos ter um prejuízo econômico altíssimo. Esse ninguém ainda se atentou e eu estou falando faz tempo. Eu vou explicar com calma para você o que está acontecendo. Antes, eu só vou te pedir duas coisas. 2 cliques, tá? Meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias tem vídeo, tem uma live às 19 horas todas as noites, você pode participar também. Eu só te peço para dar um clique no botão inscrever-se e um clique no like. Só, você não tem ideia do quanto você ajuda o nosso trabalho, tá bom? É só isso, você dá um clique no inscrever-se, um clique no like e eu vou te explicar agora o que está acontecendo. Olha, quando surgiu essa epidemia na China, a China fez o que pôde para conter esse vírus. Ela construiu o hospital do dia para a noite, fechou tudo, trancou lá a província de Wuhan, meio que controlou o problema dela, mas o vírus saiu. O vírus saiu, foi para a Europa, Itália e Espanha no começo não levaram a sério. Quem não levou a sério quebrou a cara porque devastou a Europa praticamente toda. Chegou nos Estados Unidos. No começo, o Donald Trump estava com esse mesmo discurso de que não vamos para nada, porque é só uma gripe. O Trump está em ano de eleição. Ele vai tentar a reeleição. Então ele não quer parar o país nesse momento, você entende? Ele não queria parar. Ele quer que todo mundo trabalhe, todo mundo tenha dinheiro no bolso, porque tem eleição no fim do ano. Mas ele percebeu. Se acontece uma tragédia agora, ele não vai se reeleger nunca. Então era melhor ele mudar o discurso e ele mudou. O mundo inteiro entendeu que tem que parar. É uma doença nova, não tem um remédio específico, não tem uma vacina. A única maneira de você não ter problemas é você não se contaminar. Então fique em casa e o governo dá um jeito de cuidar das pessoas. Bolsonaro não acha. Bolsonaro acha que você tem que trabalhar, que o histórico de atleta dele garante que ele não vai ter nada, que só mata velhinho mesmo, então não faz diferença. Ele acha isso. Sabe o que vai acontecer? A China resolveu o problema dela, não resolveu? Mesmo assim, não espalhou para o mundo todo? O mundo está em recessão, porque o mundo está tendo que parar, as pessoas não estão podendo trabalhar, a economia do mundo vai encolher. Mas o mundo vai superar esse problema. Vai custar caro, mas vai superar. O Brasil, sendo irresponsável como é, sabe o que eles não vão aceitar? Que o Brasil seja a origem da segunda epidemia, que o Brasil seja o segundo foco, que o Brasil depois leve de volta para os países que já resolveram o problema uma doença que eles já tinham combatido a duras penas, à custa de recessão. Porque pensa bem, a pessoa que pegou o vírus está imune, como é que vai pegar de novo? Não, não é a mesma pessoa. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles já têm mais ou menos 700, 800 mil pessoas contaminadas. Vamos arredondar, eles têm 1 milhão de pessoas contaminadas. Essas pessoas pode ser que não pegue de novo, mas a população americana é de 300 milhões de habitantes. Os outros 299 milhões, numa segunda leva, podem pegar. Na Europa, a mesma coisa. Eles estão lá, a Itália, tudo fechado, Espanha, tudo fechado. Eles não vão facilitar. Tem até um colega aqui do nosso canal, o Flávio Costa, ele é brasileiro, ele tem documento português, ele está morando na Escócia. Ele disse que ele já foi avisado de que ele não deve visitar a família no Brasil antes de 2022. Não é nem esse ano, não é nem o ano que vem. Ele não deve vir para o Brasil antes de 2022. Por que você acha que o governo lá do Reino Unido está dizendo isso para ele? Porque o Brasil está sendo olhado já como um país perigoso. As pessoas não devem vir para cá porque o Brasil não enfrenta o problema com seriedade. O Trump tomou hoje a primeira atitude que vai começar a estrangular o brasileiro. Ele proibiu, por tempo indeterminado, a imigração nos Estados Unidos. Então, se você estava pensando em imigrar e mudar para lá, você já não vai poder. Ah, mas eu não estou pensando em mudar para os Estados Unidos. Essa é a primeira atitude. É a primeira. O próximo passo vai ser ele começar a negar visto de turista. Ele vai falar: esse país, esse e esse, visto negado, não vai mais entrar por tempo indeterminado. Lembra nos protestos contra a Dilma, aquela menininha assim, fora Dilma, quero voltar para Disney? Não vai voltar para Disney. Ah, mas eu não quero ir para Disney, isso não me afeta também.
São só os primeiros passos, porque eu vou lembrar um outro fato. Você lembra quando Eduardo Bolsonaro começou a tuitar, xingando a China, falando um monte de barbaridade lá pro embaixador chinês, do presidente lá da China, falou um monte de besteira, e eles ficaram se ofendendo lá no Twitter? Então, naquela época, foi agora em março, a China avisou que não ia mais comprar soja do Brasil, ia reduzir, e ia comprar dos Estados Unidos. Era uma clara retaliação pelo que estava acontecendo, mas qual foi a desculpa? Coronavírus. Que eles resolveram o problema lá e que não vão querer levar o vírus de volta, que o Brasil não era um país seguro. Veja que isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa, porque eles estão comprando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um problema hoje que é maior que o do Brasil. É uma desculpa. Mas esse é o segundo tapa na cara do brasileiro, porque eles estão falando assim também, o recado que está por trás. Os Estados Unidos têm um problema, mas estão enfrentando com seriedade. Vocês não. Vocês estão fazendo molecagem. Vocês deixam o filho do presidente fazer palhaçada no Twitter em vez de estar trabalhando. Então eu prefiro comprar deles. E isso vai ser pretexto para todo mundo, porque o mundo vai entrar numa recessão séria. A economia já está encolhendo, mas o pior ainda está por vir, porque está tudo parado. A gente pode encolher 5, 10% em um ano. Aí, para retomar o crescimento, o que vocês acham que eles vão fazer? Não pode comprar nada de fora para fomentar a indústria, a agricultura interna. Os Estados Unidos, pode ter certeza, eles vão começar a falar: não vamos comprar nada do Brasil, não vamos comprar soja, não vamos comprar suco de laranja, não vamos comprar. A desculpa vai ser coronavírus. No fundo, ele está em ano eleitoral, ele quer reerguer a economia americana, mas ele vai usar isso tudo como desculpa. Ele vai começar a prejudicar todos os outros países que ele puder para fomentar a indústria americana. Isso já aconteceria, mas o Brasil vai dar margem para tudo. Nós não vamos poder viajar, os nossos trabalhos aqui, ó, muita empresa vai demitir porque não vai mais ter o mesmo volume de exportação. Nós vamos pagar um preço altíssimo que não precisaríamos estar pagando, por causa dessa irresponsabilidade desse governo que ainda está querendo que as pessoas trabalhem. Ainda está querendo combater isso daí, mas nós vamos pegar, mas não vai ser nada. Não é assim. O mundo hoje está olhando para o Brasil assim: aquele país tem que ser isolado. E aí, se você tem uma crise econômica que já existia, desde lá 2014 que o Brasil não cresce direito, a gente já tinha uma crise econômica, aí a gente tinha agora uma crise de saúde, essa crise econômica vai aumentar porque vai ter uma crise mundial. E o mundo vai isolar o Brasil. Então os dias são terríveis que estão por vir. A economia brasileira vai sofrer por causa desse Jair Bolsonaro. O mundo decidiu ir para lá e ele decidiu ir para cá. A hora que se der conta, o mundo está lá e nós estamos aqui. Ninguém vai querer saber de nós, não. Fica aí mesmo, porque você está todo contaminado e nós vamos aqui cada um cuidar da nossa economia. E o Brasil vai ficar fora dessa brincadeira. Então é uma pena que nós integramos a presidência do país para um louco como esse cara. Uma pessoa inconsequente e que não liga. Ele não liga para a vida humana, ele não liga para emprego, nunca ligou. Fala para mim qual foi a atitude que ele tomou em quase um ano e meio de governo para cuidar do trabalhador. Em que a vida do trabalhador melhorou? Porque agora ele diz que está preocupado com o emprego. Mas as pessoas vão perder o emprego, as pessoas precisam trabalhar. O que ele fez até agora para melhorar o emprego, para agora ele estar preocupado? Você entende? Isso tudo é conversa. É um cara que é lunático, a gente não pode deixar ele lá. O quanto antes tem que tirar esse cara e começar a tomar atitudes sérias, porque nós vamos ser prejudicados. Os brasileiros vão ser rejeitados, a gente não vai poder nem passar. Praticamente as fronteiras vão ser fechadas, nós vamos ficar aqui e nós somos uma economia, já estava em recessão, dependente de países como a China comprar nosso aço, comprar nosso cimento, comprar minério de ferro. Nós estamos numa rota econômica muito perigosa por causa desse lunático que não sabe o que está fazendo. Então eu pediria para você, compartilhe esse vídeo, manda para uma pessoa que você acha que pode ser interessante, porque nós precisamos nos conscientizar. Aquele bolsominion maluco que ainda apoia esse cara, ele precisa entender que o Bolsonaro, mandando ele trabalhar, não está defendendo o emprego dele. Porque no futuro, logo, tá, as medidas já estão começando a ser tomadas. O mercado vai fechar, o mercado internacional vai fechar para o Brasil e os empregos aqui, aí sim vão sofrer. As empresas vão começar a demitir porque não vão conseguir mais exportar. Tudo isso porque ele olhou para esse problema e falou: é uma gripezinha, é um resfriadinho, vamos todo mundo trabalhar. O Brasil vai ser aquele país assim que ninguém mais quer ver pela frente. Sabe, infelizmente nós estamos pegando uma fama
horrível, tudo que nós construímos ao longo de séculos, assim, o brasileiro era bem recebido, era bem quisto, tudo isso acabou. Hoje nós somos um país de lunáticos, de fanáticos, e ninguém está querendo ter uma segunda onda de epidemia no seu país. Então as notícias não são boas, mas quem manda não saber votar, né? Que a gente tome juízo da próxima vez e que nunca mais a gente vote com o fígado. Que sirva de lição, que a gente tem que votar com a cabeça, ver quem que é o candidato, o que ele já fez, não é olhar para as palavras dele, não, o que ele fala. Gente, em 2020 nós estamos acreditando em papo de político, o que ele já fez. E aí nós vamos decidir o voto, e não simplesmente porque falou, porque fez arminha, tá bom? Porque agora nós vamos começar. Começou já. O Trump já está barrando a imigração nos Estados Unidos. As fronteiras vão fechar, o Brasil vai ficar isolado. Ninguém vai querer brasileiro. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço para vocês então, e eu já fui.